tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Ufologia 1. Nós vamos falar hoje, capítulo 2 do livro Eram os Deuses Astronautas, quando a nossa espaçonave pousou. Vamos lá, se a gente consegue desenrolar todo o capítulo. Júlio Verne, o avô de todos os novelistas de ficção científica, tornou-se afinal um narrador de aventuras facilmente aceitável. O produto de seu maravilhoso poder imaginativo já não é mais ciência de ficção. Ao contrário, foi consideravelmente superado. Os astronautas de nossos dias efetuam a viagem ao redor do mundo em pouco mais de 80 minutos, e não em 80 dias. Neste capítulo, iremos resumir o que possivelmente acontecerá numa imaginária viagem que só espaçonaves do futuro poderão efetuar. Mas tal excursão, embora assombrosa, será de fato realizável dentro de menos décadas que as decorridas entre a concepção de Júlio Verne, então utópica, de uma volta ao redor do mundo em 80 dias, e a realidade de hoje, que nos apresenta astronaves rodeando o globo em 86 minutos apenas. Não pretendemos, porém, valer-nos de períodos de tempo assim tão curtos. Vamos supor que nossa espaçonave partiria da Terra em direção a uma distante e desconhecida estrela somente daqui a 150 anos. Essa nave espacial deveria ser, sem dúvida, tão grande quanto um transatlântico atual. Em consequência, teria um peso inicial de 100.000 toneladas, correspondendo a 99.800 toneladas a combustível e 200 a carga útil efetiva. Impossível? Vamos lá. Não. Hoje em dia, já poderíamos montar uma espaçonave, peça por peça, em pleno espaço, enquanto tudo estivesse a girar em órbita ao redor de um planeta. Entretanto, esse trabalho de montagem do espaço será desnecessário em menos de 2 décadas, porque será possível construir uma imensa astronave na Lua e daí lançá-la ao espaço. Além disso, as pesquisas básicas em torno da propulsão de futuros foguetes prosseguem aceleradamente. Os foguetes de manhã serão propelidos por meio de motores nucleares e viajarão a uma velocidade quase igual à da luz. Hoje já sabemos que a própria velocidade da luz ainda é pouca para chegarmos onde pretendemos. Uma solução nova e muito audaciosa se concretizará no foguete impulsionado por meio de fótons. A praticabilidade de se construir tal engenho já foi demonstrada em experiências físicas realizadas com partículas elementares. O combustível especial levado a bordo do foguete lhe permitirá chegar tão perto da velocidade da luz que os efeitos da relatividade, especialmente a diferenciação entre o tempo no ponto de lançamento e o tempo na própria astronave, se farão sentir em uma plenitude. O combustível irá sendo transformado progressivamente em radiação eletromagnética e, sob tal forma, expelido como se procede de um conglomerado de jatos, mas com a velocidade da luz. Teoricamente, uma espaçonave equipada com fótons propulsores pode alcançar 99% da velocidade da luz. A essa velocidade, as fronteiras do nosso sistema solar serão franqueadas com a rapidez do raio. É uma ideia estonteante, mas nós, que nos encontramos no limiar de uma nova era, devemos ter presente em nosso espírito os passos gigantes com que a tecnologia assombrou também nossos avós, pois eram igualmente de estarrecer naquela época. As estradas de ferro, a eletricidade, o telégrafo, o primeiro automóvel, o primeiro aeroplano. Hoje, uma primeira vez em que nós mesmos nos espantamos ao ouvir melodias que pareciam vir através do ar, ao tomar contato com a televisão, em branco e preto e depois em cores,
ao presenciar o lançamento de naves espaciais, ao receber dados de fotografias procedentes de satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e de outros corpos celestes. Os filhos dos nossos filhos farão viagem interestelar e realizarão pesquisas cósmicas nas escolas técnicas das universidades. Sigamos, porém, a viagem de nossa imaginária astronave em direção a uma distante estrela. Certamente seria divertido tentar prever os recursos de que se utilizará a tripulação para matar o tempo durante o percurso. Por enormes que possam ser as distâncias vencidas pelos astronautas e por mais lento que acaso pareça o arrastar do tempo, para o que ficarem na Terra. O fato é que estarão sempre a produzir-se os efeitos da teoria da relatividade de Einstein. Pode parecer incrível, mas o tempo a bordo de uma espaçonave em viagem com velocidade próxima da luz passa mais vagarosamente do que na Terra ou na Lua. Se a astronave viajar a 99% da velocidade da luz, transcorrerão somente 14 anos, um mês e 6 dias e meio para a tripulação em viagem, enquanto se escoarem 100 anos para todos quantos tiverem ficado na Terra. A diferença de tempo entre os dois viajantes da população terrestre pode ser calculada por meio da seguinte fórmula, deduzida das transformações de Lorentz. Tempo sobre, vamos lá, tempo dos viajantes espaciais sobre o tempo na Terra, igual a velocidade raiz da velocidade da astronave dividido pela velocidade da luz, ao quadrado. A velocidade de voo da espaçonave pode ser calculada por meio da equação básica de foguetes estabelecida pelo professor Arkwright, certo? A formulazinha está aqui. Nessa equação, velocidade, rapidez de emissão de jato, velocidade da luz, carga inicial de combustível. Então fica velocidade e rapidez de emissão do jato é 1 menos tempo elevado a 2 a rapidez de emissão de jato e espaço sobre a rapidez de emissão de jato e velocidade da luz vezes 1, entre colchetes, 1 mais 1 menos carga inicial do combustível elevado a 2 rapidez de emissão de jato e velocidade da luz. Aqui vou mostrar aqui a formulazinha a vocês, tá? E a fórmula. Aproximar-se a astronave do Sol distante que era seu alvo, os tripulantes certamente estudarão o novo sistema planetário. Verificarão as posições dos diversos planetas, considerarão análises espectrais, medirão as forças gravitacionais e calcularão as diferentes órbitas. Finalmente, escolherão para nele descer planeta cujas condições mais se assemelharem às da Terra. Se nossa espaçonave já dispuser então somente de sua carga útil efetiva, pelo fato de ter sido consumida a totalidade do combustível após o percurso ter, por exemplo, 80 anos-luz, uma das primeiras e mais importantes preocupações da tripulação será a de reabastecer os tanques com material fóssil logo que tiver desembarcado. Vamos, pois, supor que o planeta escolhido é semelhante à Terra. Já ficou dito que tal suposição nada tem de impossível ou absurdo. Suponhamos também que a civilização do planeta visitado para pelo estágio de desenvolvimento em que se encontrava a Terra há 8.000 anos passados. Em nossa hipótese, esse fato já teria sido confirmado graças às observações feitas por meio
da aparelhagem de bordo, muito antes de a astronave tocar o solo. Naturalmente, os nossos viajantes espaciais terão escolhido com antecedência para a operação descida um ponto suficientemente próximo de uma boa fonte de material físsil, fóssil. Os aparelhos deles indicam rápida e seguramente as encostas montanhosas onde existe urânio. A descida efetua-se de acordo com os planos. Então, nossos viajantes cósmicos veem alguns seres completamente absorvidos na fabricação de instrumentos de pedra, observam outros enquanto caçam e derrubam as presas atirando-lhes lanças, rebanhos de ovelhas e cabras pastos da planície. Oleiros primitivos estão a modelar utensílios simples de uso doméstico. É estranho o quadro com que se defrontam nossos astronautas. Mas que poderão pensar os atrasados habitantes daquele planeta a respeito da monstruosidade que acaba de pousar no solo e dos seres que estão descendo dela? Não esqueçamos que também nós éramos semi-selvagens há 8.000 anos atrás. Não é de surpreender que os selvagens, diante de uma visão terrífica, escondam suas faces no pó e não ousem sequer levantar os olhos. Até este dia adoraram o sol e a lua. E agora algo aconteceu que faz tremer o mundo. Os deuses desceram do céu. Escondidos a prudente distância, os habitantes do planeta observam nossos astronautas, que usam chapéus estranhos, dotados de varetas, capacetes com antenas. Deslumbram-se quando a noite se torna clara com o dia, holofotes, e aterrorizam-se quando os visitantes se elevam no ar, sem qualquer esforço, pequenos motores a jatos fixados no cinto. Novamente, ocultam no chão suas pobres cabeças quando animais desconhecidos e fora do comum sibilam, zumbem e roncam no ar, helicópteros e outros veículos aéreos para fins diversos, e finalmente fogem para o mais seguro refúgio, no fundo de suas cavernas, quando se faz ouvir terrificante estrondo que ecoa nas serras com atordoante trovoada, explosão experimental. E, dubitavelmente, aos olhos dessa gente, inculta nossos astronautas, se apresentam como deuses onipotentes. Dia a dia, os viajantes espaciais prosseguem no seu árduo trabalho. Algum tempo depois, uma delegação de sacerdotes ou feiticeiros se aproxima do astronauta, que instintivamente é identificado como chefe, a fim de entrar em contato com os deuses. A comissão traz presente para homenagear os visitantes. É concebível que nossos astronautas hajam rapidamente aprendido a língua com a língua local com o auxílio de um computador. Estejam habilitados a agradecer a cortesia recebida. Entretanto, embora tentem explicar no próprio idioma dos selvagens que ali não desceu Deus algum, e nenhum ser mais alto, digno de adoração, o está visitando, tais explicações não surtem o menor efeito. Nossos incultos amigos simplesmente não lhes dão crédito. Os viajantes espaciais vieram das estrelas. Obviamente, dispõem de inexcedível poder e são capazes de operar milagres espetaculares. Eles têm de ser deuses. Também é pura perda de tempo tentar explicar-lhes qualquer tipo de auxílio que possa oferecer. Tudo isso está muito além da compreensão desse povo, que foi invadido de maneira tão súbita e aterrorizante. Embora seja impossível imaginar tudo quanto venha a acontecer nos dias subsequentes, a chegada dos viajantes espaciais, as seguintes ocorrências podem muito bem figurar entre as previsíveis de maior probabilidade. Parte da população seria atraída e treinada a trabalhar em crateras formadas por explosões, com o fim de procurar e coletar matéria fóssil, indispensável
a viagem de volta à Terra. O mais inteligente dos autóctonos seria eleito rei. Como símbolo visível do poder, receberia um aparelho de rádio receptor, por meio do qual poderia entrar em contato e logo falar com os deuses a qualquer momento. Nossos astronautas tentariam ensinar aos nativos os mais simples rudimentos de civilização, assim como alguns princípios de moral, a fim de tornar possível o estabelecimento e aceitação de certa ordem social. Algumas mulheres, especialmente selecionadas, seriam fertilizadas pelos astronautas. Assim surgiria uma nova raça, capaz de saltar alguns degraus da evolução natural e desenvolver-se no estágio superior, sem passar pelas fases intermediárias. Sabemos pela lentidão de nosso próprio desenvolvimento quanto tempo ainda deveria decorrer para que aquela nova raça chegasse a dispor de especialistas espaciais. Por isso, nossos astronautas, antes de retornar à Terra, cuidariam de assinalar sua passagem por meio de sinais visíveis e claros, que, entretanto, somente uma sociedade altamente desenvolvida, sob o ponto de vista técnico e matemático, estaria habilitada a interpretar muitíssimo tempo depois. Seria fadada a um insucesso qualquer tentativa de prevenir aqueles nossos pupilos, quando aos males e perigos a que estariam sujeitos ao longo de sua evolução, ainda que os fizéssemos ver filmes documentários dos horrores inerentes às guerras terrestres e às explosões atômicas. Isso não os impediria de cometer as mesmas loucuras, como agora não consegue que a humanidade quase toda pare de brincar com o distribuidor fogo de guerra. Quando nossa astronave finalmente desaparece nas névoas do espaço, intensificam-se os comentários daqueles selvagens sobre o inaudito milagre. Os deuses estiveram aqui, as ideias se simplificam e se distorcem ao serem expressas em sua rude linguagem. E a narrativa do prodígio se transforma em saga, que será transmitida a seus filhos e filhas, enquanto os presentes aparelhos e mais objetos deixados pelos astronautas se erigem à categoria de relíquias sagradas. Se aqueles nossos amigos já tivessem dominado a técnica da escrita, farão um registro do que aconteceu. Estranho, fantástico, milagreiro. Seus textos ilustrados narrarão e mostrarão que deuses vestidos de ouro desceram do céu num barco voador e chegaram até o chão, ao som de trovões ensurdecedores. Descreverão os veículos que os deuses usavam em solo firme ou sobre o mar, assim como as armas que pareciam mobilizar o poder do próprio raio. E registrarão também a promessa que os deuses fizeram de voltar um dia. Com martelo e o rio cinzelarão grandes pedras, numa tentativa de gravar para a posteridade a visualização dos seres e coisas inacreditáveis que marcaram indelevelmente um curto período de suas vidas. Indefinidos, vultos gigantes com capacetes ornados e varetas e carregando fardos apoiados à frente de tórax, bolas que circulam pelo ar, levando irreconhecíveis passageiros comodamente sentados, bastões que emitem raios como se fossem sóis, estruturas estranhas semelhantes a enormes insetos que procuram reproduzir o aspecto do veículo diverso. Esse seria o relato, né? Nada limita a fantasia ao ilustrar-se a visita dos astronautas. Veremos mais adiante que são os vestígios que resistiram ao tempo, dentre muitos que nos deixaram os deuses quando passaram pela Terra, na mais distante antiguidade. É certamente fácil usar subsequentes desenvolvimento do planeta visitado por nossa espaçonave. Os habitantes muito aprenderam a observar clandestinamente os deuses. O ponto onde passou a astronave será declarado lugar sagrado, centro de peregrinação,
onde os feitos heróicos dos deuses serão exaltados em cânticos sacros. Pirâmides e templos serão aí construídos de acordo com indicações astronômicas, evidentemente. A população cresce e se espalha. Sobrevêm guerras que devastam o local em que estiveram os deuses. Então, surgem gerações muito posteriores que redescobrem e escavam os lugares sagrados e tentam interpretar os sinais encontrados. Esse é o estágio a que chegamos. Agora que podemos desembarcar homem na Lua, somos capazes de encarar sem vertigem as viagens espaciais. Sabemos o efeito que o súbito aportamento de um imenso navio à vela produziu entre selvagens, por exemplo, nas ilhas dos mares do sul. Conhecemos a tremenda influência de um homem como Cortés, procedente de outra civilização, exerceu entre os povos primitivos da América do Sul. Podemos, pois, avaliar, embora imperfeitamente, o terrível impacto que teria causado a incursão de astronave extraterrena nos tempos pré-históricos. Devemos agora lançar os olhos a outro grande conjunto de pontos de interrogação, a longa série de enigmas indecifrados. Fazem sentido como vestígios de visitantes espaciais da pré-história. Guiam-nos guiam-nos a um melhor conhecimento do passado e, apesar disso, relacionam-se com nossos planos para o futuro. Vamos ver. Nesse capítulo, que eu vou narrar sem comentários ao meio do texto, foi justamente para não perder a ideia de que isso é uma teoria que praticamente aconteceu conosco, né? Tirando os cálculos matemáticos, né, de viagem à Cidade da Luz, né? O restante está baseado em tudo aquilo. Se nós olharmos para a nossa antiguidade, vai ver e vai sentir que há uma correlação. Por quê? Da espaçonave na viagem fictícia dele, ele chegou num planeta igual ao nosso, desenvolve tudo aquilo que nós passamos no nosso decorrer e depois vão embora. Praticamente uma teoria de que pode ter acontecido conosco, em parte, né? Não vamos assim generalizar que toda a evolução do planeta foi ligada somente a isso, mas que nós fomos visitados por esses seres e deixaram essas marcas tecnológicas, científicas, e muitos foram endeusados, né? Não vou entrar no mérito espiritual, mas é importante a gente ter a ideia de que isso também aconteceu conosco. E nós vamos causar isso futuramente em outras civilizações, em outros planetas, certamente, tá? Não é uma ficção, começou como uma suposta ideia de maluco, mas hoje nós temos provas que isso pode ter realmente acontecido conosco e dentro do nosso curso, né, que é de quinta dimensão. Aí entra a parte material espiritual envolvida na ufologia, que são os seres que tanto se comunicam materialmente e psiquicamente conosco, né? E tem esse toque espiritual dentro da sua influência na construção da história do planeta e da civilização. Perfeito? Então, na próxima aula, vamos desenrolar o capítulo 3. Espero que seja menor, senão vou fazer em duas vezes. Poder é um pouco maior, fazer em duas, três vezes, para a gente poder desenrolar melhor. O tema vai ser o mundo improvável do inexplicado. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, que ajuda o nosso canal a crescer. Tudo aqui é gratuito.
e ajuda aí na nossa obra de levar a nossa ideia para frente, as nossas teorias, tá bom? Então, até a próxima aula.